Tranche Arquitetura. Patrocínio. Império Persa Home Design. Macrovision Home Theatre e Automação. Bedding. Favorita Boutique Quintino. La Tabla Interiores. One Imóveis de Luxo. System Box Projetos em Vidros. Espaço Moldura Minuto e Elite Design. Idealizada pelo arquiteto Guilherme Lopes, esta área social foi desenvolvida através da criação de um estratégico eixo de interesse. Estilo contemporâneo e cores neutras complementam a proposta. Confira a matéria. Bom, Guilherme, agora a gente vê tudo pronto, tudo lindo, mas eu queria saber como foi o início do projeto e quais foram os anseios dos clientes. Isso foi um trabalho que levou um tempo para conceber, porque tinha algumas demandas e premissas que tomam um tempo do escritório, tá? É um projeto que desenvolveu toda a parte do living aqui que vocês estão vendo e tinha duas partes que preocupavam um pouco o escritório, que era a questão estrutural, que tinha muitas vigas aparentes no apartamento, e nós tínhamos um paredão, que eu chamo de paredão, é uma parede larga e extensa, que ia de ponta a ponta do apartamento. E eu queria criar um setor nesse apartamento, para interligar todas as áreas do apartamento com o principal ponto, que é a churrasqueira e a lareira. Então a gente começou a pensar bastante nisso e criamos um efeito de parede, que a gente chamou no escritório. Então a gente inverteu a posição do apartamento um pouco, tirar aquela questão de ter uma parede principal, que é da lareira, da porta de entrada com a televisão, e jogamos para o fundo, a parede que interliga todo o apartamento. Ela passa desde o lavabo, passa para o space, passa na churrasqueira, chega até o jantar, indo para a parte íntima do apartamento. E eu acho que nós fomos muito felizes, a gente conseguiu um efeito bacana, que deu um a mais e ampliou o apartamento mais ainda, que já é amplo. E ela atendeu todas as expectativas dos clientes, que era ter uma space, que eles queriam ter para trabalhar em casa, ter a churrasqueira, que é uma cidade do povo gaúcho, né? E todo mundo gosta da sua churrasqueira. E eu preciso esconder ela um pouco, porque ela está no meio da sala, e interligar o living com o jantar deles. Em função desse novo centro de interesse, tu tomou uma medida bastante importante em relação à privacidade, ao acesso ao apartamento. Quando a gente entra no apartamento de cara, tu tem que criar algum obstáculo para fechar um pouco o apartamento. O que aconteceu? Nós tínhamos uma entrada ali que dava de cara para a churrasqueira e para o living do apartamento. Então a gente criou um elemento vertical, como fossem uns brises, para segmentar um pouco, criar um pequeno hall de entrada do apartamento que leve a pessoa ao living do apartamento. Bom, aqui o espaço é bastante amplo, mas foi integrado um dormitório a essa área social. Sim, nós tínhamos 3 quartos e aí, como os proprietários não tinham necessidade de ter um terceiro quarto, a gente explorou ele para a sala. Quando ocorreu esse momento, nos apareceu 2 vigas no apartamento. E aí tinha aquele problema de viga, vai aparecer para a sala, não aparece. Então o trabalho de gesso resolveu, de certa forma, esse problema que a gente tinha da estrutura do apartamento. E os setores são bem definidos, o próprio mobiliário setorizou bem os espaços, né? Exatamente. Por ser tudo integrado, uma peça única, a gente sempre setorizou o living, do jantar e da churrasqueira. Mas, ao mesmo tempo, todos são integrados. Então, os proprietários conseguem estar num espaço único, segmentando o que estão atividades de churrasqueira, de trabalho no space, ou mesmo de conforto no living. Em relação às cores eleitas, às padronagens, a gente observa uma composição bastante rica aqui. O que aconteceu? O cliente ele tinha um apartamento totalmente escuro e preto. Eles viram, nós queremos algo mais claro, mas que mantenha um tom forte. Então nós buscamos tons neutros e mesclamos alguns xadrez, alguns tons de azul e alguns tons de cinza para dar essa imponência que a gente sempre marca no nosso trabalho, em tons mais fechados. E a composição dos acessórios, complementos também tem uma grande personalidade, né? Tem. Nós tentamos utilizar elementos graúdos, como a gente chama, né? Elementos de composição, para dar uma força masculina no apartamento, tá? O proprietário gosta desses elementos graúdos e gosta de ter elementos também pontuados na cena. A gente abusou das linhas retas no apartamento, se tu olhar, ele é totalmente em linhas retas, tá? Mas foi uma premissa que a gente tinha do projeto desde o forro de gesso, ao mobiliário, a marcenaria, tudo em linhas retas para trabalhar, para criar uma linguagem que a gente achou que é interessante para o cliente, que já tinha um rebuscado o apartamento dele, e ele queria uma nova opção de apartamento nessa segunda casa deles. Tranche Arquitetura. Patrocínio. Império Persa Home Design. Macrovision Home Theatre e Automação.
Bedding, Favorita Boutique Quintino, Latabla Interiores, One Imóveis de Luxo, System Box Projetos em Vidros, Espaço Moldura Minuto e Elite Design.